Pai do Senhor, meus irmãos, eu venho aqui trazer uma reflexão da parte do Senhor para os vossos corações. Para mim é um motivo de alegria estar tendo a oportunidade de trazer uma reflexão aqui neste grupo. Meu pedido a Deus é que Ele venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Se você tiver uma Bíblia acessível aí, eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14 da palavra do Senhor, que diz assim: Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu vou ler apenas o versículo 14 novamente. Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios ela mostra a preocupação de Paulo com aqueles crentes, os crentes daquela cidade. Éfeso era uma cidade em que a maioria do povo adorava uma deusa conhecida como Diana. Era chamada popularmente como Diana dos Efésios. Semanalmente reuniam-se no anfiteatro da cidade de Éfeso 20.000 pessoas para adorarem a Diana. E a igreja de Éfeso poderia em algum momento ter se acomodado em quatro paredes, porque lá fora a maioria assustava, lá fora a maioria excluiria eles, lá fora a maioria tinha voz predominante. Escute, a realidade da igreja de Éfeso se estende até os dias de hoje nas nossas igrejas. O mundo tem tentado sobrepor a sua voz à voz da igreja, com o intuito de destruí-la. Mas nós profetizamos que a igreja do Senhor continuará íntegra. A igreja do Senhor não será intimidada por essas ideologias satânicas. O que o mundo quer é que eu e você se cale. O que o mundo quer é que eu e você nos sintamos intimidados. Mas nós profetizamos que a igreja do Senhor não parará. Você que está me ouvindo, não pare por causa da intimidação. Prossigamos em frente, tendo em vista que foi o Senhor quem nos chamou e Ele vai nos ajudar a completar a boa obra. 1 de João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Por mais que na vida do jovem a fraqueza seja algo que possa atrapalhá-lo, porque nós sabemos que pode atrapalhar, a palavra do Senhor diz que mesmo na fraqueza há uma força. E essa força, não se engane, não é encontrada em você. É a partir do momento que você se liga a Deus, você busca a Deus, você se torna forte no Senhor. Do capítulo 4 ao capítulo 5 de Efésios, Paulo faz com que a igreja entenda quem ela é e para o que ela foi chamada. Agora no versículo 14, ainda do capítulo 5, Paulo diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo ordena para que a igreja reaja dentre aqueles que estão mortos. E quem eram aqueles? As pessoas de Éfeso. Aquelas pessoas estavam mortas na idolatria. E Paulo olha para aquela igreja e diz: olha, vocês têm que ser diferentes. Vocês não podem continuar mortos como todos estão. Vocês não podem continuar da mesma maneira que essa cidade está se encontrando. E nessa ordenança que Paulo dá àquela igreja, destacam-se duas palavras: desperta e levanta-te. Despertar é acordar, como todos nós sabemos. E levantar é colocar-se de pé. Mas por que essas duas palavras vêm perto uma da outra? Por que essas duas palavras vêm juntas uma da outra? Porque de nada adianta, meu irmão e minha irmã, nós despertarmos
e continuarmos deitados. De nada adianta eu e você acordarmos pela manhã, mas continuarmos na nossa cama. Não terá um proveito do dia. O dia não será aproveitado. Da mesma forma, é no nosso estado espiritual e na nossa caminhada como cristão. Não adianta de nada a verdade ser pregada para você, e eu estou falando de crente, mas você continuar deitado. E Paulo vem com essa ordenança. Olha, desperta. Mas não só desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando Paulo fala essas palavras, se destacam aqui o desperta de Deus e o levanta de Deus para a igreja do Senhor. No desperta de Deus, ele te ensina sobre quem você é e o que você tem que fazer. No levanta-te de Deus, ele te diz: tome uma atitude. Aí você diz: mas vão me criticar, pouco importa. Mas vão me desprezar, pouco importa. Se o mundo te rejeita, o céu te abraça. Não importa se o mundo não está te aceitando. O importante é se você está no caminho de Deus, está sendo guiado por Ele, e você será abraçado pelos céus. O importante é que você está seguindo a Cristo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde? É que quando você se levanta, não é só você que muda. O ambiente é transformado. A casa é transformada, o trabalho é transformado, a escola é transformada, porque há um diferencial. Então, jovem, não se contente com a mesmice desse mundo, não. Faça como Daniel fez a diferença em Babilônia. Quando todos estão se prostrando, eu e você estaremos de pé. Quando todos estiverem se prostrando diante da estátua, você estará de pé. Vão me olhar torto, que olhem, você está na direção do Senhor. Mas vão me criticar, que critiquem, você está na direção do Senhor. A palavra do Senhor para mim e para você nesta tarde é: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A partir do momento que você se levanta, que você escolhe ouvir a ordenança de Deus, Deus esclarece o seu entendimento, Deus esclarece você, Deus elucida o seu interior, para que você passe a entender tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor na forma de uma revelação divina. O capítulo 13 nos diz: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque a partir do momento que eu e você venhamos a ser esclarecidos pelo Senhor, nós nos tornaremos instrumento de Deus para manifestar tudo aquilo de mal que está acontecendo. Porque é o que nós precisamos, é o que essa geração precisa, é se posicionar e servir como canal de Deus para pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas que ainda estão perdidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.